Bom dia a todos e a todas, né, que vão assistir futuramente essa live que eu estou a fazer agora, né. Eu me propus a estudar a vida, a estudar algumas obras de Gilbert K. Chesterton, né, e fazer algumas colocações. Fiz até alguns convites aí para a gente fazer uma leitura compartilhada, né, mas infelizmente as pessoas não têm muito interesse em leitura, então eu me propus, né, a ler algumas obras e trazer aqui o que eu achei de mais interessante, tá? Eu quero deixar bem claro que essas são as minhas colocações, são colocações pessoais minhas, né? Das obras de Chesterton, nós temos aqui Tremendas Trivialidades, temos depois da Tremenda Trivialidades, temos os hereges, né, hereges, que não está aqui agora, que eu não peguei, temos São Francisco, temos São Tomás de Aquino, O que é de errado com o mundo, O Homem Eterno, Ortodoxia, os hereges, né, aliás, os hereges, não é que eu estou lendo, eu estou concluindo, porque eu já havia começado a leitura, e daí eu fui fazer uma pesquisa, né, com outras pessoas que já leram, e um professor, ele me aconselhou que eu lesse, para que eu realmente entendesse quem foi G.K. Chesterton, que eu lesse As Tremendas Trivialidades, e foi o que eu fiz, porque a Tremendas Trivialidades, ele fala a respeito, né, de todos os contos que Chesterton escreveu e que publicava no jornal, né. Alguns já devem saber, o Chesterton, ele era inglês, né, era um escritor inglês, e quem trouxe, considerado o príncipe do paradoxo, então todas as coisas que ele escrevia era baseado em paradoxo, né. E um autor nacional que mais se aproximou de Chesterton aqui no Brasil foi Gustavo Corsão, né, que foi o seu divulgador. Todo o pensamento do Chesterton é construído a partir do paradoxo, né? Em sua obra Tremendas Trivialidades, que é este aqui, que eu já concluí, né? Muito interessante, quem quiser ler, né? Ele quer chamar a atenção do leitor para as pequenas coisas. Então, ele fala sobre contos interessantes, assunto assim que jamais a gente esperaria que fosse virar um conto, ele faz, por exemplo, Um Pedaço de Giz, O Taxista Extraordinário, né, O Dragão, as histórias de fantasmas, e ele começa a colocar as colocações dele como um paradoxo, né? Isso é muito interessante. E o Chesterton também, né? Até esse professor que me indicou essa obra primeiro, ele fala, depois que você lê Chesterton, você nunca mais será o mesmo, e é verdade. E o Chesterton, ele provoca no leitor, né, uma vontade de escrever, uma vontade de... Você começa a lembrar de coisas que você não se lembrava da sua infância, de histórias, de situações que aconteceram. E isso eu pude comprovar, porque eu estava conversando, a minha mãe sempre me liga, né? Ela falou, o que você está fazendo? Eu falo, estou estudando. E eu comentando com ela, na hora, ela falou assim, eu me lembrei de quando eu era criança, eu tinha aconteceu isso, tudo, e começou a contar uma historinha de quando ela era criança, né? Então, olha que interessante. E outras pessoas também que eu falei a respeito me falaram a mesma coisa. Então, isso é muito importante. O Chesterton, ele traz isso para o leitor, né? Eu estou fazendo esse estudo e estou incentivando, porque eu tenho a convicção de que o Brasil somente ele vai mudar a partir do momento que as pessoas se interessarem pela cultura, se interessarem por evoluir educacionalmente. E a gente pode ser um autodidata e pode mudar o contexto do Brasil a partir do momento que você procurar por uma educação mais qualificada, né? Então, o Chesterton, né, propõe um distributismo, que vem a ser um sistema, um exemplo econômico alternativo, porque é interessante de ler essas coisas, não é só você ler por passatempo, porque estamos de quarentena, não, é você ler e trazer o que o autor escreveu para o Brasil atual, para o mundo atual, para a situação atual em que nós nos encontramos, né?
E o Chesterton, ele propõe um distributismo, né, como um sistema, exemplo, no Brasil deveria ser um sistema econômico alternativo, né, que se contrapõe ao capitalismo moderno e ao socialismo, né, porque, de acordo com ele, a modernidade ela se baseia no gigantismo, né, a era dos monopólios indesejáveis, né, e daí, então, e o socialismo, né, que também, só que o socialismo, ele busca o monopólio e do Estado, né? E quando que, na verdade, para o Brasil, o ideal seria a busca do monopólio das pequenas propriedades, do homem comum, né? Ter a família unida, com a comunidade produtiva, enquanto que no modernismo, né, as famílias tornam-se unidade de consumo. E isso é complicado, né? Nós passamos essa situação agora de pandemia e foram poucos que puderam produzir alguma coisa e até muitos passaram muitas necessidades, né? E porque no Brasil é bom que se lembre que o que gera mais emprego no Brasil são as pequenas empresas. Então é preciso que invista-se, né, nesse setor, né? O distributismo, né, pregado por Chesterton, ele contrapõe ao globalismo, né, que é o gigantismo antinatural. No livro tem um conto, um pedaço de giz, né? Então o Chesterton também, ele fazia quadros, ele gostava de arte e ele catou tudo que ele tinha, colocou no bolso e ele necessitava de um pedaço de giz branco. Então, na hora que ele foi desenhar, ele precisava do giz branco, ele não tinha, e de repente ele pegou uma pedra branca e começou a desenhar. Então, nisso tudo, ele traz para o leitor, né, observar a ética do exercício das virtudes, ou seja, você ser ético naquilo que você está fazendo, ser ético e procurar soluções que tem no momento. O que muita gente não faz, muita gente deixa de fazer certas coisas porque, não tenho agora, não transforma aquilo para que seja construído no momento, né? Então, essa foi a história dele no conto de Giz, é um conto muito interessante, um pedaço de Giz, né? No conto Taxista Extraordinário, ele estava conversando com ele, pegou um táxi, estava conversando com esse taxista, e ele falou, você me pegou em tal lugar, taxista, não, eu peguei nesse lugar, que era até que a vantagem seria para o Chesterton. Então, aqui ele está colocando uma reflexão de como é possível ter certezas e senso de realidades, entendeu? Tá? Então, ele provoca isso no autor e o autor chega a essa conclusão. No conto Ficar na Cama, é muito interessante isso, porque ele faz uma crítica na sociedade, né? Porque a sociedade, ela impõe um hábito fixo, todo mundo tem que acordar cedo, porque cedo faz bem para a saúde, né? Quer dizer, trazendo para a população um outro modo de pensar, né? Um outro modo de dar valores a outras coisas volúveis. Por exemplo, por que um camarada não pode acordar mais tarde? Ele pode ter ideias, né? E uma das ideias que ele coloca, ele falou assim, que bom se teríamos uma vara grande e tivesse um pincel na ponta, a gente pintaria o teto, né? Então, ele começou a imaginar ali que como seria pintar o teto, né? Ele até aborda que Michelangelo pintou a Capela Sistina no teto baseado nisso, né? Muito interessante. Você ri o tempo todo com ele, porque ele é meio cômico, né? Ele fala umas coisas que você também chega a rir, ele é bastante cômico. E a sociedade atual, ela dá um sentido imoral para hábitos de saúde, né? Como acordar cedo, é o que nós estamos vivendo agora. Use a máscara para você não se contaminar. Quer dizer, a máscara você não vai se contaminar com a máscara. A máscara você usa para você não contaminar o outro. Né? Você está com uma determinada infecção, você põe a máscara para não contaminar o outro. Né? Então, esses métodos que a sociedade usa impondo hábitos de saúde, né? Eles ignoram aspectos importantes, né? Como a necessidade de ter ideias. Né? Algumas das virtudes, e aborda aqui as virtudes morais, né? Como a honestidade, entendeu? Quer dizer, é desonesto você fazer isso com uma sociedade, né? E de todas as marcas da modernidade que parece representar uma espécie de decadência, né? Não há nenhuma mais ameaçadora e perigosa do que a exaltação de princípios de conduta, né? Através de muitos pequenos secundários em detrimento de outros muito grandes e primordiais, né?
à custa de vínculo eterno e da moralidade humana trágica, né? Então, a sociedade hoje, ela busca mudar as coisas em detrimento da tragédia. Ela não faz uma previsão, ela não faz uma prevenção de determinada coisa. Se existe algo pior que o moderno, é o enaltecimento de princípios da menor importância, né? Assim é considerado mais desmoralizador acusar um homem. Vejam bem, se você acusa, né, um homem por falta de ética, você é considerado de mau gosto, né? Uma pessoa de mau gosto, você até é condenado por isso. Esse princípio foi aplicado, né, às leis e à política pelos fabianos, né, que eles insistem, né, que uma porção mais da nossa atividade política deveria ser exercida por especialistas, né, pessoas treinadas pela sociedade fabianista. A sociedade fabianista é um grupo do socialismo democrático, por isso que esse pessoal aí fala tudo em democracia, 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 quando democracia só vale para eles, né? Então, são os fabianistas, né? Rola aí umas lives dizendo que Fernando Henrique é fabianista, que ele foi doutrinado pela sociedade democrática fabianista, né? E eles vivem pregando a democracia e tentando fazer com que as pessoas desacreditem no cristianismo, que o cristianismo é bárbaro, que ele surgiu da ignorância selvagem, né, que não pode ter Cristo nas repartições públicas. E há pouco tempo, né, aqui em São Paulo, o governador ele está mandando tirar dos livros o AC e o DC. Né? Então, eles vivem tentando desmoralizar, porque o cristianismo era muito, muito antigo e que o cristianismo está de modê, está fora de moda, que tem que ter outros, isso aí é com o intuito de mudar a pessoa, né? O fabianista, ele é um movimento socialista cujo propósito é promover princípios do socialismo democrático de uma forma gradual, reformista, ao invés de por revolução, né? Então, isso é muito perigoso. E, ao mesmo tempo, eles dão ênfase à democracia, né? Como quem diz, eles pregam a democracia, mas de repente você tem a liberdade de imprensa, é antidemocrático, né? Você não pode. E cadê a democracia, então? Tentando evidenciar que a aristocracia que é grosseira, turbulenta, né? Apelando às pessoas autoconfiantes, dizendo que a pessoa tem que ser autoconfiante, ou seja, você deixar de desacreditar lá na religião antiga, no cristianismo antigo, você tem que ter autoconfiança, que Deus é você próprio, né? Todas as baboseiras aí que eles tentam impor na cabeça do ser humano, né? E é interessante que o Chesterton, né, ele escreveu 3 livros, trivialidades, né, tremendas trivialidades, são contos, né, que ele escrevia esses contos, vendia para o jornal e ajudava uma criança carente a estudar, olha que interessante. E os 2 primeiros livros, né, que é o Herege, que ele escreveu daí, e ortodoxia ainda, ele não era cristão, né? Ele não era cristão, ele era ateu, e ele virou um cristão ortodoxo depois que ele escreveu ortodoxia, que ele começou a entender as coisas. Eu já li e vou estudar agora o Hereges, e numa próxima live eu vou estar trazendo aqui. E no final da sua obra, né, de trivialidades, ele coloca assim, então, o que é que estamos procurando, né? E ele diz que nós devemos sempre imaginar aquilo que é o objetivo de todos, né? Que ter os nossos esforços para conseguir algo bem próximo de nós. Ele só fala isso no final. Muito interessante. Muito interessante. Tem uma história no começo do livro que ele conta que tinha 2 crianças brincando e chegou, vamos assim dizer, um bruxo, um mago, e falou para um gênio, falou para eles, se precisam fazer tem 2 pedidos para fazer, né? E um deles fez um pedido que ele queria olhar tudo por cima, né? Que ele queria ver tudo, tudo grande, né? E o outro não. Daí a esse, ele deu para ele, falou, por quê? Ele falou assim, porque eu quero ver o Niágara, né? Ele queria chegar na montanha, até o topo da montanha.
e o outro queria tudo, que quis o contrário, né? Esse que ficou alto aí, grande, tudo, quando ele olhou para o Niágara, Cataratas do Niágara, ele viu que parecia uma piscininha d'água, porque ele estava agigantado, né? E a montanha, para ele, né, os Andes, não representava nada. E daí ele caiu e ele foi morto, inclusive, por no tamanho normal, né? O outro que quis ser pequeno, ele falou, não, eu quero ser pequeno, quero desbravar tudo, quero ver até onde vai a minha capacidade, né? Esse ele fez um anãozinho e, de repente, ele estava no meio do jardim da própria casa dele, desbravando tudo que ele não conhecia. Então, a importância da pessoa dar valor às pequenas coisas. É nas pequenas coisas que o ser humano vai criar, é nas pequenas coisas que eles vão fazer as coisas grandes, né? É muito interessante isso, e eu convidaria quem tiver interesse que busque estudar, né, fazer alguma coisa para engrandecer o nosso país. O Brasil não precisa só de um presidente, não precisa só das Forças Armadas, o Brasil precisa de todo brasileiro consciente e que tem interesse realmente em mudar essa nação para os nossos filhos e nossos netos. Uma boa tarde para todos.